Pois bem, vamos fazer um vimos que, né, sobre a função exponencial, certo? Basicamente, o modelo exponencial é aquele em que o x e o y se comportam de tal maneira que quando de um valor de x para outro valor de x, você adicionar um certo valor, do respectivo y para o outro respectivo y, você vai sempre multiplicar por um certo outro valor. Exemplo, se eu tenho uma exponencial assim, y igual a 100 vezes 1/2 elevado a x sobre 3, como a gente viu na aula passada. Isso é só um exemplo. 100 vezes 1/2 elevado a x sobre 3. Como é que as coisas vão se comportar aí? Eu vou fazer uma representação um pouquinho diferente aqui com vocês. Eu vou colocar aqui na horizontal o eixo x, certo? Mas de imediato eu não vou nem colocar o y, só para mostrar a vocês aqui uma representação mais visual. Aqui o x está 0. Se eu substituir o x por 0, o y vai dar quanto? 0 dividido por 3 dá 0. 1/2 elevado a 0 vai dar 1, não é? E aí 1 vezes 100 dá 100. Então esse 100 aqui, ele é o que eu vou chamar de y0, como se fosse o y inicial. É o y quando o x é 0, se eu imaginar que a coisa começa no 0. Claro que às vezes o x pode ser negativo. Aí eu vou imaginar assim, se quando x é igual a 0, o y é igual a 100, eu vou colocar uma barrinha vertical aqui, ó. É um jeito diferente de representar, mas eu vou imaginar que essa barrinha vertical aqui tem tamanho 100. Tenta imaginar que isso aqui tem um tamanho igual a 100. Que é como se fosse o y. Aí agora vamos variar esse x, já que aqui está no expoente x sobre 3, não sei se vocês lembram da aula passada, vamos fazer agora o x aumentar de 0 para 3, porque se eu substituir o x por 3, como 3 dividido por 3 vai dar 1, não é? Aí isso vai ficar 1/2 elevado a 1, não é? Quando o x for 3, aqui vai ficar 1. E aí 1/2 elevado a 1 vai dar 1/2. E 1/2 vezes 100 vai dar 50. Então, quando o x for 3, essa vertical aqui vai ser reduzida à metade. Ela vai cair de 100 para 50. E esse padrão vai permanecer. Cada vez que eu somo 3 no x, o comprimento daquela vertical ali é multiplicada por 1/2. E aí isso vai continuar. Se eu colocar aqui 6, isso vai cair para metade de 50, que é 25. Se eu variar aqui para o 9, vai cair para metade de 25, que é 12,5. Se eu variar aqui agora para o 12, vai cair para metade de 12,5, que é 6,75. Certo? Claro que a gente no gráfico, a gente não visualiza exatamente essas barrinhas, né? A gente imagina os pontos, né? Esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse. E a gente imagina que aqui no x igual a 0 tem um eixo
que é o chamado eixo das ordenadas, o eixo Y. E aí o gráfico da função acaba sendo esse daqui, né? A gente fica com um gráfico da função mais ou menos assim. Ficou meio reto aqui porque ele achou que eu queria reto, mas eu não quero. Quando faz a reta, ele não mata. Você quer, ele não aceita. Certo? E isso vai ficar se aproximando cada vez mais do eixo X ali sem nunca tocar. Esse é um decaimento exponencial. Mas veja aqui, se quando x somou 3, o y foi multiplicado por 1/2, e esse padrão nessa função vai permanecer, toda vez que eu somar 3 aqui, o y vai ser multiplicado por 1/2, eu também posso imaginar que quando o x soma 6, quando o x é adicionado de 6, né, o y é multiplicado por meio vezes meio, que é como se tivessem 2 ciclos. Concorda comigo? Então vai ficar assim. Eu posso dizer que a mesma função é dada por y igual a 100 vezes 1/4, que é 1/2 vezes 1/2, elevado a x sobre 6. Porque é aquilo que quando x soma 6 é multiplicado por 1/4, quando soma 3 é multiplicado por 1/2, quando somar 6, que são 2 ciclos, vai ser multiplicado por 1/4. Ou quando soma 9, vai ser multiplicado por 1/8. Então a mesma função também é 6 vezes 1/8 elevado a x sobre 9. E eu posso, por exemplo, se eu quiser, escrever essa mesma função colocando que a base é 2 ao invés de 1/2. 2 é o inverso de 1/2, desde que eu mude o sinal do expoente, fique menos x sobre 3. Porque quando eu inverto a base, eu não mudo o sinal do expoente. Eu não posso chegar aqui e colocar 100 que multiplica 4 elevado a menos x sobre 6? Posso. Eu não posso botar aqui 8 elevado a menos x sobre 9? Posso. Então, o que eu quero dizer para vocês de novo, que é um fato importante de se saber nas questões de função exponencial, é que essa base da função exponencial pode ser a base que você quiser. Só não pode ser 1, nem menos 1, nem nenhum outro valor negativo, nem 0. Mas sendo qualquer número positivo e diferente de 1, você pode usar essa base que você queira, desde que você ajuste adequadamente aquele expoente. Por exemplo, aquilo que caiu continuamente de 100 até 50, em algum momento não chegou até 90? Chegou ou não chegou? Pronto. Então, eu posso descobrir qual foi esse x para o qual essa barrinha aqui teve tamanho 90. Se eu descobrir que xzinho é esse aqui, eu vou descobrir qual é o x que eu devo somar aqui, qual o valorzinho que eu devo somar ao x, para que o y seja multiplicado por 0,9. Porque quando eu descobrir esse xzinho aqui, que eu devo variar para esse y ser multiplicado daqui para cá por 0,9, isso vai permanecer, minha gente. Quando ele variar, esse mesmo x vai multiplicar por 0,9, o mesmo x vai multiplicar por 0,9, o mesmo x vai multiplicar por 0,9. E isso aí eu descobri que tamanho é esse aqui, que eu consigo escrever 100 vezes 0,9 elevado a x sobre essa variaçãozinha. Então, a base eu uso a que eu quiser. Como eu uso a base que eu quiser, é muito comum
é muito comum que nas questões de vestibulares ele coloque a mesma função tendo como base o número E, que é um número irracional muito famoso para exponencial, para matemática. Acho que é o número irracional, o segundo mais famoso, só perde para o π, sabe? Que é aquele 2,71, né? Que eu comentei na aula passada e que vocês nem precisam ter conhecimentos adicionais sobre ele, não. Vocês só precisam saber que se ele colocar uma base E, você não precisa se aperrear, porque a base, qualquer que seja a base, você adapta e resolve a questão. Você pode trocar por outra base, caso você queira, sem nenhum problema. A gente já fez isso na última aula e eu vou mostrar aqui a vocês. Claro que para isso eu vou ter que pegar esse E e elevar a x dividido por alguma coisinha. Eu vou ter que descobrir que coisinha é essa, e talvez seja até negativa. Eu tenho que botar um menos aqui, se essa coisinha for positiva, que no caso vai ficar negativa aqui na frente, porque é 2 e pouco. Então, se 2 é maior do que 1, ela seria uma função crescente. Para ficar uma função decrescente, eu teria que botar um expoente negativo, porque realmente iria diminuir. Beleza?